Oiê, tudo bem? Bom, a gente acabou de gravar uma live no Instagram, mas ele boicotou e não salvou a nossa live. Um monte de gente me pediu para falar sobre primeira vez, primeira relação sexual, e a gente conversou durante 1 hora lá sobre isso. Mas perdemos o vídeo, então eu resolvi fazer um vídeo para deixar aqui no IGTV e lá no canal do YouTube. Então, ó, alerta, tem que ficar piscando vermelho aqui agora, ó. Alerta. Eu fiz um canal no YouTube, só tem um vídeo por enquanto, tá? Daqui a pouco vai ter um monte, espero que tenha um monte de gente também, mas eu quero que todo mundo vá pra lá também, porque no YouTube a gente consegue colocar vídeos maiores, depois trabalhar melhor esses vídeos, tá? Então eu vou colocar os vídeos todos lá também, mas eu vou deixar no IGTV, tá? Então as meninas pediram pra gente falar sobre primeira relação sexual, então vamos lá. A primeira dúvida foi: sangra? Não sangra? Dói? Não dói? Como é que faz para doer menos? Como é que eu vou me preparar? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que ser virgem, não ter tido nenhuma relação sexual ainda, é independente de ter o ímen totalmente fechado ou não ter um ímen totalmente fechado, tá? Então, o que configura você ser uma mulher virgem é você não ter tido nenhuma relação sexual, não ter tido penetração, né? Você não teve nenhuma relação sexual, então você é virgem, independente de como é o seu ímen. Tá bom, mas o que é um ímen? Você sabe? Eu já tô vendo por aí que tem muita mulher que não se conhece mesmo, né? Não sabe absolutamente nada, não sabe como funciona o corpo, não sabe as estruturas do corpo, não sabe nada, né? Então, talvez você não saiba o que é um ímen. Então, eu vou mostrar pra você uma figura aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa figura é a figura da nossa vulva, tá? E a entradinha da nossa vagina. Então, ó, aqui tá o clitóris, aqui do lado de fora os grandes lábios, aqui os pequenos lábios, aqui a entradinha da uretra, onde sai o xixi, e essa membraninha aqui, essa pelezinha, é o nosso ímen, tá? E vocês já puderam ver por essas fotos aqui, por essas imagens, que a gente tem vários tipos de ímen diferentes, né? Esse aqui, um que já foi perfurado, né? Um introito vaginal já sem o ímen fechadinho. Esse ímen aqui, cribiforme, que é aquele que é cheio de furinhos. Esse aqui, septado, que tem um septozinho no meio, ó, tem uma membraninha no meio. E esse aqui, que é mais anular, que ele é aquele redondinho, tá? Então, vocês já viram que nós somos diferentes até nisso. Então, não queira se igualar à amiguinha, a Mariazinha, a Joana, que já teve relação ou não teve relação, porque a sua digital é diferente, sua íris é diferente, o seu ímen é diferente. Então, você é toda diferente da outra pessoa. Não queira fazer o que o outro fez, tá bom? Você vai ver quando é a sua relação, quando vai ser o melhor momento de você ter relação sexual, porque você vai se sentir mais segura e confiante. Não foi porque a amiguinha já teve, não foi porque você tem 30 anos, 29 anos, sei lá quantos anos e você nunca teve relação, porque isso não tem nada a ver, tá bom? Você vai decidir com o seu parceiro qual é o melhor momento de você ter relação, tá? E isso quem vai designar e definir é você e não a amiguinha do lado, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui nesse vídeo para que a gente já comece uma vida sexual boa, satisfatória, é que sexo não é uma coisa suja, tá? Nós temos diversas teorias e crenças sociais, né, que já vem de mãe para filha, não sei o que, aquela crença que você não sabe nem de onde veio, mas você sabe que tá ali, de que sexo é uma coisa suja e que é impuro, né, e que só quem é X ou Y faz. Então não tem nada disso. Vamos começar tirando isso da cabeça, tá bom? Sexo é tão natural quanto comer, quanto beber, quanto dormir, quanto... Enfim, é naturalérrimo, tá bom? A gente precisa do sexo para viver. Porque se ninguém fizesse sexo, a gente não ia procriar, então a gente não teria parado a nossa espécie, ó, lá atrás, tá bom?
Então, sexo é uma coisa natural e necessária, não é uma coisa feia, não é uma coisa suja, tá? Então, desmistifica e tira isso da sua cabeça, tá bom? Por quê? Porque se você entende como uma coisa errada, como uma coisa ruim, você concorda comigo que essa sua primeira relação e talvez todas as outras relações vão ser muito ruins? Porque você vai entender lá no seu subconsciente que aquilo ali você tá fazendo, você tá praticando uma coisa que é ruim, uma coisa que é suja, uma coisa que é feia. Então, para que você vai ter prazer numa coisa que é ruim? Não dá, né? Então, quando a gente tira essa ideia da cabeça de que sexo é ruim, a gente já abre uma porta para poder se conhecer melhor e para poder aproveitar mais essa relação de uma forma muito mais prazerosa, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês: façam sexo com pessoas que vocês confiem, tá? Ainda mais a primeira relação. E aí, tem gente que vai falar pra mim que não tem nada a ver, que isso é só uma membrana, isso é só uma pele que rompe, que não tem nada a ver, é o ímã, enfim. Eu respeito a crença de cada um, respeito a opinião de cada um. Mas na maioria das mulheres, o sexo ele é muito importante e essa primeira vez ela se torna um marco na vida daquela mulher, na lembrança daquela mulher. Então, você vai querer lembrar como um momento em que você vivenciou com uma pessoa que você tinha confiança, com uma pessoa que você gostava, ou você vai querer lembrar daquele momento com uma pessoa que você não tinha o menor relacionamento, que você olha e fala: nossa senhora, por que eu fiz isso? Onde é que eu tava com a minha cabeça? Eu acho que você vai querer a primeira opção, né? Vai querer ter essa relação com uma pessoa que você confia e se sente segura, né? Então, prestem atenção a quem vocês estão doando esse momento tão íntimo de vocês, tá? Vocês vão se sentir muito mais à vontade, vão se sentir mais relaxadas e vão ter uma oportunidade de ter um prazer muito maior. E além disso, quando a gente transa por transar ou sexo assim com qualquer pessoa, a gente acaba se colocando numa posição muitas vezes de objeto, tá? Aquilo ali, aquele pedaço de carne foi feita só para uma determinada função e depois não existe nem pessoa mais ali. Então, a própria mulher, ela já reclama que o homem trata ela de uma forma diferente, que o homem não valoriza, mas ela também se coloca numa posição de não valorização, né? Então, na maioria das vezes a gente permite que o outro faça determinadas coisas com a gente. A gente permite que o outro magoe, a gente permite que o outro maltrate, a gente permite que o outro desrespeite, né? Na maioria das vezes. Então, pode até não ser no primeiro momento, mas essa perpetuação desse comportamento ruim, muitas vezes a gente que favorece, a gente que permite, tá? Então, atentem a quem vocês vão ter essa primeira relação, porque isso é muito importante, tá bom? Tenham relação com uma pessoa que vocês confiem e se sintam relaxadas. Por quê? Porque você concorda que a parede da nossa vagina, ela é um órgão muscular. Então, se você tá tensa, imagina, você tá toda tensa, você tá assim, ó, a parede da vagina vai contrair. Então, na hora que esse pênis for entrar aqui, ó, meu amor, não passou nem Wi-Fi aqui nessa perereca, de tão apertada que ela tá. Como é que vai penetrar um pênis aqui? Como é que vai ter uma penetração a contento, que você se sinta relaxada e não sinta dor? Vai ser muito difícil, né? Então, o ato de estar presente ali naquela relação, relaxada totalmente, vai te ajudar muito. Porque se você estiver muito contraída, muito presa, a vagina muito presa, você vai sentir muito mais desconforto, né? E aqui a gente já começa a desmistificar uma outra coisa. Muitas vezes a gente romantiza esse momento da primeira relação, achando que é um momento incrível, que vai vir o príncipe encantado montado no cavalo, e não é. Na maioria das vezes, a mulher sente desconforto sim nessa primeira relação, tá? O que não quer dizer que você vai sentir desconforto em todas as suas outras relações. Não, isso é só na primeira, na segunda você vai sentir um pouquinho menos, depois menos ainda, daqui a pouco você já tá deslanchando, tendo relação sem desconforto e com prazer, tá? Mas é importante que você relaxe nesse momento. E para você relaxar, você precisa estar confiante. Tá? E se você tá pensando na celulite, ou pensando na depilação que você não fez, ou pensando no que o seu parceiro vai achar da sua pepeca, você vai ficar muito mais nervosa ali naquele momento. Você não vai conseguir estar no momento presente.
Então, não fique pensando ou achando que o outro achou nada. Se você quiser saber o que o outro acha, você pergunta pro outro e você já, dá um check ali naquela pergunta que só você fica ruminando aquilo na sua cabeça. O outro não tá nem ligando pra sua celulite e você tá lá neurótica, tensa, achando que ele só está olhando pra sua celulite, tá bom? Isso vai fazer com que você fique mais nervosa, mais tensa e menos lubrificada. Por quê? Porque o ciclo de resposta sexual da mulher, ele é completamente diferente do homem. Então, se a mulher tá lá no momento super relaxada, com excitação boa, de repente ela lembra que ela esqueceu o arroz no fogo, ela simplesmente vai virar o deserto do Saara, vai acabar a lubrificação e acabou aquela relação ali pra ela, tá? Ela pode até reaver isso num segundo momento, mas naquele momento vai ser uma coisa mais seca, mais tensa, né? Então, é importante que você esteja presente naquele momento, sem pensar na calcinha, na depilação, em nada. Então, para que você, na hora do ato, não pense nessas coisas periféricas, é importante que você se prepare para essa relação, tá? Então, prepare a sua roupa, prepare o lugar que você vai ter essa relação, para que você não fique pensando, será que tem alguém ouvindo? Será que alguém vai bater na porta? Será que alguém isso? Será que alguém aquilo? Será que tá frio? Será que vai estar calor? Será que a luz vai estar apagada? Será que a luz vai estar acesa? Então, prepare esse momento para que você se sinta relaxada e confiante ali, confortável naquele momento, tá? Naquele local. Se você casou virgem e vai ter sua primeira relação, não se sinta pressionada a ter relação logo no momento em que acaba o seu casamento. Você não precisa ter relação naquele momento. Você tá com seu marido, que você confia, que você quer dividir a sua vida inteira. Então, ele vai saber entender se você tá mais tenso ou não, se você quer repetir, tentar de uma outra vez, num outro momento e não naquele, tá? E uma dica legal pra gente sempre ter na bolsa é um lubrificante principalmente à base de água, tá? Ou pode ser um óleo de coco também. Por quê? Se você tá muito tensa, muito estressada, ou as preliminares não foram tão boas, pode ser que a sua vagina não fique tão lubrificada. E aí imagina uma coisa seca, fica mais difícil, né? Tem mais atrito. Então você vai sentir mais desconforto. Se você achar que você não está muito lubrificada, você pode usar, lançar a mão aí desse lubrificante. E é importante que você teste ele antes da sua primeira relação, para você não levar um susto aí de repente ter uma alergia, tá? Essa dica é ouro, tá muito importante. Então, o que mais? Outra coisa, sangramento. Sangramento nem sempre, a gente sabe que antigamente, né, tinha aquele estigma de que a mulher, quando ia transar a primeira vez, ela ficava fechada lá com o homem no quarto, né, deitada naquele lençol branco, a família do lado de fora, esperando que o homem mostrasse o lençol sujo de sangue. E assim, a família teria a comprovação de que aquela mulher era casta, era pura, né? Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, mas a gente sabe que nem todas as mulheres vão sangrar durante a relação, tá? Nem todas as mulheres, ao romperem o ímen, vão ter sangramento. Tem ímens e ímens, a gente já viu, e algumas mulheres elas vão sangrar um pouquinho mais. Esse sangramento ele naturalmente vai parando, ele vai cessando. Pode ser que você sangre na primeira, na segunda relação, né? Isso é comum, porque imagina, aquele ímen ele foi rompido, ficou um machucado ali naquela mucosa vaginal, depois isso vai sarando, mas aí no dia seguinte você tem relação de novo. Então, como se machucasse no machucado. Mas aquilo ali vai se recuperando, a mucosa da vagina ela se recupera muito rápido, tá? E depois, ao longo das relações, você já vai ficar bem, sem ter problema nenhum, tá legal? Então, o sangramento não é uma coisa obrigatória. Pode ser que você sangre, pode ser que você não sangre, e dependendo do tipo do seu ímen, pode ser que você sinta mais desconforto ou menos desconforto, tá bom? E é isso, lembrando que a relação sexual, mais uma vez, ela não é só pelo ímen que você vai caracterizar se você é uma mulher virgem ou não, porque tem mulheres que têm o ímen perfurado, que a gente chama, ele é um ímen completamente sem nenhum furinho, fechado totalmente. Então essa menina, quando menstrua, ela sente muita dor, porque esse sangue não consegue sair. Então a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico nessas meninas para abrir cirurgicamente esse ímen. Isso não quer dizer que ela deixou de ser virgem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela não teve relação ainda, ela continua virgem, tá bom? Então, enfim, já tô falando demais, já passaram dos meus 10 minutos regulamentares, mas já tem um pouquinho mais de tempo. Eu vou deixar lá no YouTube, porque no YouTube fica melhor o vídeo, a gente tem possibilidade de deixar esse vídeo aí um pouquinho mais longo. Espero que vocês gostem, mandem as dúvidas, a gente vai fazer outra live depois pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Sexo é sempre um tabu e a gente tem que começar a desmistificar isso, porque não é pra ser. Sexo é tão natural quanto beber água, tá bom?
Um beijo.